começar falando de Venezuela, que é um assunto ainda chamando muito a atenção, né? Hoje, algumas novidades aí, algumas declarações e um pouquinho do que aconteceu de mais relevante nos últimos dias. Por exemplo, a agência, o Centro Carter, que é ligado ao ex-presidente, ao nome, né, do ex-presidente Jimmy Carter nos Estados Unidos, e foi acho que a única entidade que pôde acompanhar lá oficialmente as eleições na Venezuela, declarou, né, que o pleito da Venezuela não é considerado democrático. Tiveram ali acesso àquelas famosas atas, né, dos resultados eleitorais, e aí uma posição oficial dizendo que não é um resultado democrático que você pode reconhecer. Nessa mesma toada, o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, falou o seguinte no Twitter: os dados eleitorais demonstram de forma esmagadora a vontade do povo venezuelano. O candidato da oposição democrática, Edmundo González, obteve o maior número de votos nas eleições de domingo. Os venezuelanos votaram e seus votos devem contar. E aí, para terminar esse primeiro bloco de notícias, a Infomoney traz uma notícia falando dos Estados Unidos, essa posição americana, e mais 5 países que reconhecem a vitória de González sobre Maduro lá na Venezuela. Esses 5 países, a gente vai comentar inclusive uma nota que foi colocada por países que não estão alinhados, né? No caso, Brasil, Colômbia e México, que vão destoar dessa posição. Para falar sobre esse primeiro bloco, eu queria saber do Christian Lobauer o seguinte: a gente pode considerar que está tendo já um isolamento do Maduro no cenário mundial, com raras exceções, mas inclusive com risco aí de ter alguma sanção mais forte em relação àquele país? Eu queria acreditar que sim, mas esses dias eu comecei a repensar um pouco, observando o quadro, comecei a repensar o quadro venezuelano, porque assim, você já viu alguma ditadura convocar eleições e perder? Eu nunca vi. Então, acho que o resultado teria que ser esse que foi, né? O problema é que a Venezuela não está se isolando porque a gente tem no mundo todo uma espécie de, não vou dizer nova modalidade de Guerra Fria. E esses países que apoiam não são países irrelevantes. Então aí eu acho que mora um pouco a dificuldade maior. Quando os americanos vão e estabelecem e afirmam que houve fraude, que o Centro Carter, o governo americano, e é evidente que houve fraude, seria um caminho meio sem volta para a Venezuela, com todas as alianças, os países relevantes que estão alinhados em volta. Mas, com a presença russa, chinesa, iraniana e todos esses satélites que você provavelmente ia citar aí, Nicarágua, esses países, acho que isso dificulta um pouco o processo de isolamento. Esse é o ponto externo que fortalece o interno. Internamente, o que eu vi até alguns dias atrás, até a semana passada, é aquele processo de colapso, né? A gente fez aquela comparação, a comparação entre os países em transição para a democracia, que a gente aprendeu nos anos 80 e 90, colapso e negociação. O colapso parece evidente, todos os dias as pessoas na rua, vários países apoiando, fome, miséria, a população pobre, indignada. Isso é receita, aquelas imagens de estátuas sendo derrubadas, aquilo, em todo país que você vê imagem daquele tipo, é a receita para a caída do regime. No entanto, por causa dessa presença de países relevantes apoiando, eu acho que pode ter uma prorrogação nesse processo. Porque as eleições de 2013 e as eleições de 2018 na Venezuela, que Maduro ganhou, foram também as duas por uma porcentagem muito pequena, e as duas contestadas, e os opositores também foram, de alguma maneira, perseguidos, alguns presos, outros foram para o exílio. Então fica essa prerrogativa aí, aberta. Durante a semana a gente teve a notícia, Luiz Felipe, de uma conversa, até uma suposta conversa, do Biden com o Lula a respeito dessa situação. E pouco tempo depois, os Estados Unidos, de maneira oficial, ali reconhecendo o Edmundo González como legítimo vencedor das eleições, né? Você acha que isso foi combinado entre os governos brasileiro e americano? Isso coloca mais pressão no Lula, que é uma posição incômoda para ele, né? Tá ali empurrando isso com a barriga. Tá tendo um custo para o governo brasileiro
tomar essa posição, no mínimo, ambígua, né? Tem um custo, isso não espanta ninguém, que os Estados Unidos estejam usando o Brasil como uma proxy diplomática para a região, ou seja, enquanto eu vou ser o bonzinho em não me filiar a essa ditadura, você vai ser o amiguinho da ditadura, que vai abrigar para a gente ter uma saída honrosa dessa situação que o ditador criou. Então, o ditador criou um impasse, ele quer se manter no poder, não é só ele, né? Lembrando, tem toda uma organização criminosa por trás dele que pressiona a sua estadia ainda no sistema. Então ele representa toda essa máquina. E o que eu acho que quem perde com isso é o Brasil, porque a ditadura venezuelana não é novidade, isso já está aí há mais de 20 anos. E todas as ditaduras que ficam por um bom tempo, eles são isolados politicamente, dos debates, das discussões, das políticas públicas, dos grandes acordos. Então eles são isolados. Então a Venezuela já estava isolada. Ninguém queria ser amigo de uma ditadura, ninguém quer ser cúmplice de um processo que viola o processo eleitoral, né? Um processo que violou o sistema eleitoral. Então ninguém quer ser cúmplice de todos os países que já eram bonzinhos, estão dizendo, olha, nós somos bonzinhos e vocês são os malvados. O que o Brasil peca é em perder uma oportunidade de se posicionar de uma maneira certa, de uma maneira evoluída, de ter um avanço no nosso sistema político. Porque fazer esse tipo de compadrio com o lado errado, a gente tem feito os últimos 100 anos, é só exemplo de como a gente fez parceria errada através do mundo, né, em diferentes momentos, desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, depois tem vários outros aí, acordinhos que veio com os populistas que deram sequência aí, a partir de Dutra em diante, só acordinho com gente torta. Então a gente nunca conseguiu dar aquele passo diplomático adiante e fazer, não, aqui no Brasil não temos isso não. Nós somos um povo decente, precisamos de um país decente e começa com um sistema político decente. A gente ainda não deu essa mensagem. A mensagem que foi dada foi essa nota conjunta que eu comentei entre Brasil, Colômbia e México. Alguns trechos aqui que a gente pode destacar. Fizemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. Então aqui, nessa nota, né, pregando cautela em relação a esse resultado, a essas polêmicas. E aí chama, né, de processo de escrutínio dos votos, né? Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados. Agora, a parte que me chamou mais a atenção. As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos votos. Agora, essa questão de resolver as controvérsias, né, pela forma institucional me lembrou um pouco a fala do Lula há alguns dias, dizendo, olha, se a oposição está insatisfeita, está ali divergindo de alguma coisa, procure a justiça. Mas aí, Adriano Janturco, a gente sabe que essa questão judicial lá na Venezuela é um tanto quanto difícil de você crer num funcionamento dela de forma imparcial, né? A gente sabe o histórico, como é, inclusive, que essas vagas foram preenchidas pelo próprio Maduro. Então, você aqui como país falou, olha, reclamou, vai lá reclamar, não está achando bom, vai lá reclamar pela via institucional. Me parece algo razoável, né? Boa noite e bem-vindo de volta. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Obrigado. Então, pois é óbvio que é uma farsa, porque o regime de Maduro controla, além do executivo, controla de fato o legislativo, cerca de 90% dos municípios, controla a mídia, controla o exército, controla a polícia e controla o judiciário também, obviamente. Eu diria o seguinte, já passaram alguns dias da eleição, muita coisa já foi dita. Eu diria o seguinte, que como que já foi lembrado, isso já aconteceu no passado, tanto com Capriles, como em 2013, como com Leopoldo López, depois em 2018, 2019. Talvez a maior diferença agora é que a oposição conseguiu comprovar claramente a fraude.
com aquelas fotos, né? Eles entregaram 81% das cédulas, com aqueles que lá chamaram de los comanditos, de cerca de 1 milhão de pessoas que se disponibilizaram para conferir cédula por cédula, olhar e marcar o minuto no qual se votava, junto com os membros do Partido Socialista de Maduro. Então a comprovação hoje está feita, clara. Essa é uma arma muito poderosa na mão da oposição, que dá, obviamente, muito mais respaldo às ONGs, aos observadores internacionais e aos outros países. Agora, o que acontece? A situação da Venezuela é essa. O problema qual é? O problema é que, obviamente, afinal das contas, por quanto possa ter uma pressão externa, que é bem-vinda, que é boa e tem um efeito, afinal das contas, a meu ver, o que conta é o poder de fato, que significa as armas. E quem tem as armas é o regime de Maduro. A Venezuela hoje é o país com mais coronéis e generais do mundo, porque uma das coisas que foi feita com Maduro foi de promover todos os vários escalões do exército para que ganhasse mais dinheiro, um salário mais alto. Então, a forma de comprar a lealdade, além do narcotráfico, etc., uma forma de comprar a lealdade do exército e da polícia. Além disso, tem os coletivos, nós sabemos, o cartel dos sóis, e a população está desarmada. Então, já no passado aconteceu isso. A fraude foi clara, mesmo se não comprovada tanto assim quanto agora. A oposição reclamou, protestou, e afinal o que teve? A repressão. Exílios, prisões, hoje tem mais de 2.000 presos políticos na Venezuela. A polícia hoje está prendendo pessoas na rua aleatoriamente, controla o celular e vê se, por acaso, publicaram, escreveram alguma coisa contra o governo e prende. O governo Maduro mesmo, em conferência, no discurso público, abertamente, avisou que, através do que está sendo chamado a Operação República 2024, claro que essas coisas sempre têm nomes bonitos, em defesa da democracia, da soberania, do socialismo, da república, prenderá todas essas pessoas. Ele ameaçou de mandar, anotei o nome das duas prisões, Tocorón e Tocuito, que são famosas por ser duas prisões onde todo mundo sabe que acontecem torturas, e ainda mais ele falou abertamente que vai ter trabalhos forçados e campos de reeducação para essas pessoas vão ser obrigadas a construir estradas, as estradas que supostamente eles estariam destruindo, no que eles chamam de guarimbas, que são estes protestos com pneus na rua, bloqueando as ruas, etc. Então, não vejo, sim, já aconteceu no passado, é claro que a nossa esperança é que o regime caia, mas afinal das contas, quem tem o poder na mão são eles. Eu me pergunto sobre a posição do Brasil o seguinte: será, o Brasil, claro, perdeu a posição de fazer a coisa certa, né? Que finge aí com aquela notinha, tentar ser neutro, isentão, etc. Mas eu me pergunto, será que o Brasil poderia, o governo atual, será que o governo atual conseguiria se posicionar como realmente queria? Será que a China e a Rússia deixariam? Porque por trás de tudo isso, é claro que tem uma dinâmica interna, a Venezuela tem uma dinâmica regional, mas tem também uma dinâmica internacional. Hoje, diferentemente de 2018, 2013, o eixo das ditaduras com Rússia, Irã, Cuba, Coreia do Norte, China e Rússia está muito mais poderoso e estão apoiando claramente a Venezuela. São praticamente os únicos países que reconheceram o resultado, além dos países narcoestados. Então, será que o Brasil realmente tem hoje essa independência de ir contra a vontade da China e da Rússia? Vale lembrar que no governo precedente, Bolsonaro não reconhecia o governo Maduro, reconhecia o governo Guaidó, e depois isso mudou exatamente com a eleição de Lula. Então, quem sabe se realmente o Brasil está tendo uma posição hoje independente, como deseja, ou se talvez está amando de alguém. E quem muitas vezes comanda esse posicionamento do Brasil é o assessor especial, o Celso Amorim, que, segundo o Poder 360, disse que a oposição venezuelana não conseguiu provar a vitória. Jogou o ônus aí de provar essa vitória para a oposição. Ela divulgou já essas atas com os resultados, a gente até vai mostrar aqui, e tem um link até
com um arquivo com todas essas informações disponível para qualquer pessoa que queira lá olhar esses resultados de todas as urnas lá da Venezuela, mas segundo o Celso Amorim, isso ainda não foi provado. E uma declaração ainda sobre o Celso Amorim nesse posicionamento do Brasil foi dada pelo próprio Maduro. Vamos ver o que disse o Nicolás Maduro sobre o papo, o contato que ele mantém com o Celso Amorim e com o Lula. Yo hablé con Lula hace 15 días. Ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorín y con el canciller Mauro Vieira. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Y le doy las gracias. Por toda Venezuela les doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. A las 2 horas que se pronunciaron los presidentes de Brasil, Colombia y México, fue la declaración de Blinken. Blinken lo que hizo fue responder el intento soberano de estos 3 países latinoamericanos de evitar daños a Venezuela. Tá aí o Maduro falando justamente sobre esses posicionamentos que nós acabamos de mostrar. O Antony Blinken, secretário de Estado americano, reconhecendo a vitória da oposição, e depois aquela nota conjunta de Brasil, México e Colômbia, pedindo ali que apareçam as atas e tudo mais, e o Maduro elogiando essa nota conjunta, né? E aí eu pergunto para o Ricardo Gomes, estão querendo ganhar tempo? Qual a estratégia através dessa nota que foi emitida por esses 3 países de forma conjunta e logo na sequência os Estados Unidos se posicionando, né? O Maduro fez essa leitura de que foi algo ali, não foi uma coincidência, né? Ele já quis responder a essa nota conjunta desses 3 países. Renato, a nota é uma vergonha e o Maduro tem mais que agradecer, porque ela só serve aos interesses da ditadura chavista na Venezuela. É uma vergonha. Primeiro, a nota diz que os 3 países estão acompanhando o processo de escrutínio dos votos. Que processo de escrutínio? O Tribunal, o Conselho Nacional Eleitoral simplesmente anunciou o resultado, não mostrou as atas até agora, pediram no primeiro momento 72 horas para mostrar os boletins das urnas, para apurar o resultado, não mostrou, ficou elas por elas, anunciaram o resultado, depois o Maduro disse que teve um ataque cibernético, um ataque hacker nos computadores do Conselho Nacional Eleitoral. Aí o Amorim diz assim, a oposição não provou que venceu a eleição, mas pelo menos a oposição tentou, juntou as atas das urnas, os boletins de urnas lá e mostrou, olha, nós temos 80% dos boletins de urna aqui e o resultado que nós temos é esse. O Conselho Nacional Eleitoral, o TSE da Venezuela, nem isso fez, publicou o resultado e depois disse assim, olha, não temos os dados aqui para mostrar porque sofremos o ataque hacker, mas para publicar o resultado tinha os dados. Então, a nota do Brasil com a Colômbia e com o México é uma piada. O Maduro tem mais que agradecer, porque dizer que quem tem que resolver o problema é a institucionalidade venezuelana, que nós sabemos que está aparelhada pelo chavismo, é como dizer que, olha, quem vai julgar o Ali Khamenei no Irã é a Suprema Corte do Irã. A Suprema Corte do Irã tem toda a autonomia e é nela que nós temos que depositar nossa esperança de justiça dentro do Irã. Vão julgar o Ali Khamenei. O Supremo Tribunal do Povo, como chama a Suprema Corte da China, é que vai julgar o Xi Jinping. E nosso papel é validar o que o Supremo Tribunal do Povo da China decidir, porque, obviamente, é um tribunal isento, imparcial e que representa um ideal de justiça. Olha,
Isso não é fazer justiça. Uma corte que está capturada pelo processo político, ela não tem o primeiro requisito de uma corte de justiça, que é a imparcialidade para se manifestar. Então, o que Lula fez, junto com o Petro e com o López Obrador, foi jogar para a torcida e dizer para Maduro, quem tem que resolver isso são os seus comandados. Então, estamos contigo. É isso que diz a nota em palavreado diplomático, nem tão rebuscado assim. Ou seja, é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o povo brasileiro, que se envolvesse nesse processo, ia estar dizendo o contrário do que diz o seu governo, e Maduro vai ganhando esse respaldo de parte dos países, né? Esse isolamento ele é parcial, o Lobaro falou nisso, vai se consolidando um processo parecido com o que se tinha na Guerra Fria, em que o isolamento era um isolamento em relação a um bloco, o que dava livre acesso ao outro bloco. Então, se você estava no bloco capitalista, fazia comércio com a Europa Ocidental e fazia comércio com os Estados Unidos, com a Oceania, com o mundo livre. E se você estava no bloco soviético, estava isolado desses mercados, mas tinha acesso aos mercados que compunham o bloco soviético. A gente está vendo essa lógica se reconstituir. Cuba sobrevive há anos, sobrevive pobremente, né, paupérrimo, mas consegue ir se sustentando à medida em que vai mantendo relações com esse eixo das ditaduras. E o Brasil está jogando um joguinho de Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai um pouquinho com os Estados Unidos, um pouquinho com a União Soviética, né, com a Rússia, maquia isso de proteção dos interesses econômicos dos agentes econômicos brasileiros que exportam e exportam de todos os países. Parece que isso é para proteger o mercado brasileiro mundo afora, mas eu suspeito de que essa fraqueza de Lula em condenar, suspeito contém ironia, né? É para proteger os amigos do bloco bolivariano, né? Do moribundo bloco bolivariano. Outra nota que saiu hoje foi uma nota conjunta, dessa vez, de 30 ex-chefes de Estado, de presidentes e outras autoridades de países aqui da América do Sul, América Central. Um trechinho dessa nota diz o seguinte: o que está acontecendo é um escândalo. Todos os governos americanos e europeus sabem disso. Admitir tal precedente ferirá mortalmente os esforços que continuam a ser feitos com tanto sacrifício nas Américas para defender a tríade da democracia, do Estado e dos direitos humanos. Então, é uma nota cobrando, né, do presidente Lula, que tem ali um compromisso com a democracia. Eles fazem até alguns elogios aqui ao Lula ao longo da nota, dizendo que ele tem esse compromisso, então, que é uma obrigação, neste caso aqui da Venezuela, o Lula manter esse posicionamento e condenar tudo o que está acontecendo lá na Venezuela. Até o momento não temos isso acontecendo. Uma outra notícia que saiu, mais um exemplo, né, de pressão para cima do governo brasileiro, foi um artigo publicado no Wall Street Journal, que diz o seguinte, um artigo de opinião, dizendo que o Lula auxilia o roubo de Maduro. O líder esquerdista do Brasil oferece apoio político crucial ao ditador da Venezuela. O artigo é escrito por Maria Anastácia O'Grady, que é uma especialista do jornal sobre a América Latina em geral. Luiz Felipe, você acha que essa pressão é suficiente para que o Brasil reveja sua posição, ou o pessoal não está muito preocupado com isso? O pessoal do governo não está nem um pouco preocupado com a reputação, porque é tudo criminoso. É assim que eu vejo. Então, eu não vejo eles com nenhum pudor de fazer agraciamento de terrorista, narcotraficante, ditador. Isso aí tem sido a praxe. Então, eu não vejo essa opinião do Wall Street Journal, vai até incitar a velha guarda, os capitalistas do Wall Street que estão falando. E, aliás, dos jornais norte-americanos, o que mais carrega opinião
na minha opinião, né, o que mais carrega assim, um peso da opinião norte-americana é o Wall Street Journal. Os outros se tornaram meio que palanque político para organizações e bilionários americanos, etc. Mas o Wall Street Journal tem uma visão de mercado muito tangível, mantém sempre a coisa próxima de onde está de quem paga as contas. Então ele tem sempre uma visão muito clara. E quando você tem o Wall Street Journal dizendo que o país está facilitando uma ditadura, que o Brasil está facilitando uma ditadura, que está abrigando terrorista, que tem vínculos com o narcotráfico, que o Wall Street Journal já falou tudo isso. Qual é o sinal que ele manda para o investidor mundial? Cuidado com o Brasil. Não invista no Brasil. Não tomem cuidado de fazer negócio com o Brasil, porque lá tem esse tipo de governo. E é isso que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Porque eles estão falando a verdade. É uma verdade que, ao menos que nós aqui concordamos, né? Infelizmente o governo não tem ninguém que lá isso tenha qualquer ressonância. Então esse que eu acho que é o perigo. Porque quando o governo brasileiro se torna agnóstico da opinião pública, ou seja, dane-se a opinião pública local, e aí essa característica deste governo agora, qual é a opinião pública que interessa a ele? É a opinião pública desse novo bloco mundial que está se formando de países autocráticos. Essa é a opinião pública que ele impõe, da Arábia Saudita, da Rússia, da China, de todos esses países que estão aí querendo formar um novo bloco que não tem nada a ver com o Ocidente. São países autocráticos milenares, então não vão alterar o seu modelo para o modelo democrático. E aqui no Brasil existe uma opinião pública que eles têm o apoio, que é do maior grupo de mídia do país, né? Que faz todo um trabalho ali de... Esse grupo de mídia, eu poder citar nomes aqui, vamos citar nomes de Globo e todos os outros que recebem aí do governo, na minha opinião, eles só geram ruído e confusão. Eles não geram opinião. Eles geram ruído, confusão e dúvida. Mas o governo já está completamente no colo da opinião pública, e não é opinião pública, é a opinião dos outros governos. Ele é um fantoche desses outros governos, ele não está aí para a população. Há 20 anos atrás, você poderia até dizer que o governo Lula estava sensível à opinião pública. Ele era popular, tinha até oligarcas brasileiros que iam abraçar ele, tinham canais de comunicação. Ele queria satisfazer até o mercado nacional, do ponto de vista de quem é quem do mercado nacional. Hoje em dia ele não está nem aí com nenhum agente público, econômico ou opinião pública brasileira. Ele está atendendo aos interesses externos nitidamente. É por isso que eu acho que isso, quando você começa a ver isso, a perceber essa perspectiva, você começa a entender como é que o governo pode falar tudo que ele está falando, as barbaridades que ele fala sequencialmente, a toda semana, quando ele começa a brincar com o valor do dólar, atacando o Banco Central, como se ele estivesse operando o mercado. Né? Então a gente vê um descaso completo aqui com o que seria do interesse da população, dos agentes políticos e dos agentes econômicos do Brasil. Ele está vinculado com o pessoal lá de fora. Você citou aí alguns países, a gente vai falar ainda hoje sobre, inclusive, a presença do Geraldo Alckmin na posse do novo presidente do Irã, compartilhando até ali o mesmo ambiente do líder do Hamas, que acabou sendo morto depois. Então faz parte também desse conjunto aí de ações do governo Lula, se aliando a esse bloco, digamos assim, internacional. Nós mostramos o depoimento aí do Maduro elogiando a nota do Brasil, né, juntamente com outros dois países. E vamos ver também a Maria Corina, o que ela falou. A líder da oposição, curiosamente, ela também elogiou essa nota. Vamos ver o que disse. Yo agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando ha exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes. También agradezco la protección que en esta hora se ha dado en la Embajada de Argentina, donde están asilados 6 colegas, compañeros de la campaña, que están siendo amedrentados y amenazados mientras estamos hablando. Confío que el liderazgo democrático de esta región entiende el momento único que tenemos en Venezuela. Esta oportunidad
real para avanzar en una transición pacífica en la cual le abrimos los brazos a todos los venezolanos. Por más diferencias que hayamos tenido en el pasado, tener claro que si Maduro decide permanecer por la fuerza, lo que viene es un proceso de desestabilización con enormes y terribles consecuencias, no solamente en vidas, sino también en destrucción interna y un proceso de migración masivo que afecta y desestabiliza la região. O Lobauer, a Maria Corina resolveu ir por esse lado aí da divulgação das tais atas, né, dos boletins de urna, que seria o equivalente aqui do Brasil lá na Venezuela. Então ela pegou esse trecho ali dessa nota e elogiou essa cobrança por isso daí. Mas não parece que o Maduro vai mostrar, né? Ele até disse, não, eu tenho 30 dias agora. O presidente desse conselho eleitoral lá da Venezuela falou que eles têm um prazo, teoricamente, aí de 30 dias para mostrar. Será que eles vão tirar de algum lugar novo aí essa ata? Renato, ditadura não convoca eleição para perder. Então, acabou. Convocaram a eleição para fazer um teatro, como foi feito, ganharam aspas e acabou a conversa, não vai aparecer prova nenhuma. O movimento que a Maria Corina faz me parece inteligente, tentando abrir uma porta para o Brasil e dando a importância que o Brasil deveria ter e não tem mais há muito tempo, porque agora era a hora do Brasil mostrar quem ele é, qual a importância que ele tem, que ele é 50% de tudo desse continente, do subcontinente sul-americano, no PIB, na área, na importância, na capacidade, na inteligência, deveria mostrar, porque o maior descolamento do governo Lula, entre vários da realidade do povo, da realidade da vontade da maioria, etc., era a política externa. Tem muitos descolamentos, mas esse é uma coisa assim chocante. É a demonstração absoluta da mediocridade do que o Brasil assumiu nos últimos quase 2 anos. Então, ela abriu uma porta, nós não vamos aproveitar. E eu vou tentar acrescentar mais um aspecto que o deputado não colocou, nem o Ricardo, nem o Jean Turco, de todos que já foram colocados. Ainda tem um ponto que o governo brasileiro, acho que foi o Ricardo no programa passado que falou que era a guerra de irmãos, né? Isso aqui é guerra de irmãos. E é mesmo. Mas mais do que isso, você imagina se o Brasil tomasse a decisão correta de condenar as eleições e dizer que foi fraudada e que estão as provas aí e que o Brasil vai apoiar um processo de transição e tal. Mas que deveria ser a posição brasileira, alinhada com os americanos estão falando, com o que a Europa Ocidental está falando, com o que o mundo livre está falando, que é a nossa tradição. Aparece em meia hora uma pasta rosa que o presidente venezuelano vai colocar na mesa com tudo o que foi feito nesses 25 anos, ou nos últimos 20, quando começa a ditadura de verdade, principalmente com o governo Chaves, sobre Abreu e Lima, a refinaria de Pernambuco, sobre a presença de gente nossa fazendo campanha pró-regime com dinheiro sabe-se lá da onde, e uma série de outras coisas. Presença do Odebrecht em várias obras, em vários momentos, a influência que teve, o recurso, tudo na Lava Jato, aliás, não sei o que estou dizendo, tudo público, não é especulação. Então ele pega um pacotinho, faz uma pasta rosa e apresenta para os brasileiros e para o mundo. E o Brasil vai ficar com a cara que... Né, com a muito cara esqueleto de nesse armário aí, né? Tem muito esqueleto. Então, assim, mais uma razão para a gente ter certeza que da onde a gente não espera que vai sair nada, não vai sair nada mesmo. Que é da cabeça do comportamento do ministro Amorim. O ministro Amorim envergonha o Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Ele teve a chance de ser um grande diplomata, porque é uma pessoa inteligente, mas ele envergonha o Brasil há muito tempo. No primeiro dos governos e agora, então, é realmente desolador.